reparou numa notícia que foi dada recentemente na mídia, que foi a que alguns macacos foram encontrados mortos no horto florestal e que isso tem a ver com a febre amarela? Nós preparamos para você uma matéria para que você entenda o que é que está acontecendo e aí nós teremos aqui um bate-papo muito especial com o Dr. Mário para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Pode rodar. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus, sendo extremamente grave e que acarreta altas chances de morte. A infecção é transmitida por 3 mosquitos, incluindo a Aedes aegypti, o mosquito da dengue, Zika e chikungunya. Muitas pessoas que contraem a febre amarela não apresentam sintomas, e quando os apresentam, os mais comuns são febre, dores musculares, dores de cabeça, náuseas e vômitos. No dia 23 de outubro, foi divulgado que 5 macacos foram encontrados mortos no Horto Florestal e no Parque da Cantareira. Os animais foram diagnosticados com o tipo silvestre da febre amarela, causando preocupação. Depois do ocorrido, a Prefeitura de São Paulo pretende vacinar 2,5 milhões de pessoas contra o vírus da febre amarela, intensificando a imunização na zona norte da capital. Segundo o secretário municipal da Saúde, Wilson Polara, o problema ainda não é um surto, mas é um alerta para que as pessoas se vacinem. Bom, eu sei que esse é um assunto que assustou muita gente, tem muitas pessoas em pânico por aí, muitas dúvidas surgiram relacionadas à febre amarela, por isso que eu vou receber o Dr. Mário Peribanes, ele é infectologista e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia e ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você tiver alguma, já pode mandar no Instagram do nosso programa, que é @vocêbonitatv. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Pamela. Então, realmente, assim, o caso é sério, é preocupante, mas não há motivo para que ninguém fique desesperado, correto? Não, de forma alguma. Desde 1942 não existe febre amarela urbana no Brasil. O que vem ocorrendo é a febre amarela silvestre. Então, as pessoas se infectaram por contato com o vírus silvestre, que é transmitido por um mosquito que vive na mata. Certo. Então, o reforço vacinal que está sendo feito em torno, na área adjacente aos parques, né, aos parques da Zona Norte, será suficiente para bloquear e que não haja a transmissão dessa doença para a população que vive ali no entorno. Então, o que aconteceu no Horto Florestal é um caso pontual? Não é que é um caso pontual, ainda é febre amarela silvestre. Né? É que é a epizootia, a epidemia que ocorre em animais. Então, não há registro de casos em humanos. E para que não haja registro de casos em humanos, essas áreas de parque foram fechadas. Não é aconselhável que as pessoas entrem nessa área de mata sem estarem adequadamente vacinadas. Quer dizer, a vacina leva 10 dias para pegar. Então não é para ninguém se expor nessas áreas de mata. E a população em torno vai receber a vacina. Então quem nunca foi vacinado vai receber uma dose da vacina. Quem já foi vacinado com pelo menos uma dose, não é necessário tomar outra dose. Na vida toda? Na vida toda. Tomei essa vacina há muito tempo, não tenho que tomar de novo? Não tem que tomar de novo. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde brasileiro adotou desde esse surto em Minas Gerais. Eu li que um mosquito ele não consegue voar muito, ele tem um plano de voo, um campo de voo restrito. Então isso significaria que ele não sairia da região do Horto Florestal onde ele foi encontrado. Isso está certo, doutor? Em princípio, sim. Porque a febre amarela silvestre, essa que os macacos apresentam, ela é transmitida por esses mosquitos, o Sabetes e o Hemagogos, que são mosquitos que vivem na copa das árvores. Então, em princípio, a não ser que as pessoas entrem dentro da floresta, não haverá transmissão para a população urbana. No entanto, existe um risco dos Aedes aegypti urbanos se infectarem com o vírus da febre amarela e transmitirem. Então, além da vacinação, a população toda da região da Grande São Paulo, nós estamos adentrando agora os meses de chuva e calor com proliferação de mosquitos, então é muito importante
que a população faça todas as medidas de controle do mosquito. Não deixem água parada, se houver alguma região pública, algum lugar público que está com lixo acumulado, chamem as autoridades para que limpem aquilo, que removam os entulhos. Não deixem entulhos no quintal, não deixem acumular água de chuva. Isso é extremamente importante para que não haja a proliferação do Aedes aegypti, que, como foi dito nessa matéria, além do vírus da febre amarela, poderia transmitir também dengue, chikungunya e zika. Então é importante não só que a gente tome a vacina, se imunize, mas que seja fiscal, né? Que fiscalize o seu redor, fique de olho para que a gente evite a proliferação desses mosquitos. Fundamental. Eu acho que o alerta da população serve para isso. Agora, a febre amarela é uma doença que tem uma mortalidade relativamente alta, né? Até 15% das pessoas pode desenvolver a forma grave da doença, e quem desenvolve a forma grave da doença, até 50% pode falecer, pode vir a óbito com a forma grave da doença. A maioria das pessoas tem uma forma assintomática ou oligoassintomática, quer dizer, são sintomas virais inespecíficos que não são os sintomas da febre amarela mais graves. Antes de falar, então, sobre esses dois tipos e o que é que as pessoas sentem quando elas são contaminadas, vamos entender como a contaminação acontece. A gente preparou para vocês uma ilustração bem legal, feita por nossa equipe aqui da TV Gazeta. Parabéns, muito obrigada. E dá para entender direitinho o que aconteceu no Horto Florestal. Então vamos explicando, doutor, de acordo com as imagens? Esse aí vamos entender que é um mosquitinho que vive na copa das árvores. Certo. Que está causando a epizootia, a epidemia em macacos, né? Acidentalmente, esse senhor de terno e gravata, que não devia estar na floresta de terno e gravata, ele está na floresta de terno e gravata, e aí o mosquito que vive na floresta pica ele. Certo. Se ele for para uma área urbana doente, e estamos agora falando de uma área urbana muito próxima ao local onde houve a febre amarela silvestre, ele poderia ser picado por um Aedes aegypti. Entendi. Então, acho assim, essas medidas de controlar a entrada na floresta, não é recomendável que ninguém entre nessa floresta por enquanto não esteja todo mundo vacinado, todo mundo no entorno vacinado. E o controle dos vetores todos, do Aedes aegypti principalmente. O mosquito da floresta a gente não vai conseguir controlar, mas o mosquito das casas das pessoas, que é o Aedes aegypti, é uma necessidade premente de controlar. Então, a transmissão é feita pelo mosquito. Caso a pessoa tenha febre amarela, ela não transmite para uma outra pessoa. Em princípio, não transmite para outra pessoa, a transmissão é através do vetor, o vetor é o mosquito. E também o problema não é o macaco, então está sujeito assim, as pessoas quererem matar os macacos que vivem na sua região. O macaco, inclusive, ele é o nosso sentinela. O macaco serve de para-choques, né? Então ele está lá, se o macaco adoece, a gente tem tempo de tomar as medidas necessárias para que os humanos que vivem perto não adoeçam. E é isso que está sendo feito. Toda a região em torno dos parques estaduais da Serra da Cantareira, então tem o Horto Florestal, tem o Parque Estadual da Serra da Cantareira, tem o Parque Anhanguera, que é onde tem o Pico do Jaraguá. Todas as pessoas que vivem nesse entorno está sendo oferecida a vacina. Para as pessoas que moram em outras regiões da Grande São Paulo, não é necessário vacinar agora. E lembre-se, quem já tomou uma dose da vacina na vida já está vacinado. Não tem que tomar de novo. Não tem que tomar de novo. Doutor, quais são os sintomas de uma pessoa que é picada pelo mosquito? Essa é uma doença que muitas vezes é assintomática. Ela é muitas vezes assintomática. Na maior parte dos casos, ela é assintomática. Sim. Em apenas 15% as pessoas vão desenvolver as formas mais graves. E ali eu tô vendo que nessa fase inicial, alguns dos sintomas são muito parecidos com várias outras doenças, com outras viroses, né? Que são sintomas generalizados de cansaço, dor muscular, perda de apetite, febre até 38,5, dores de cabeça, né, as dores musculares e, em alguns casos, náuseas e vômitos. Esses sintomas, eles podem ocorrer numa porcentagem de pacientes, que é em torno dos 25%, e alguns pacientes, em torno de 15%, vão evoluir para as formas mais graves, que é a fase tóxica. Que é isso que nós estamos vendo agora. Que pode acontecer, agora. Que aí há um acometimento da função do fígado e do rim, e é potencialmente letal. Em muitos casos, se o paciente é atendido de uma forma tardia, já não é possível mais reverter o quadro. E não necessariamente a fase inicial ela se desenvolve para a fase tóxica? Não necessariamente.
Desses que têm essa fase inicial, só 15% vai apresentar a fase tóxica. E a fase tóxica, ela aparece depois de quanto tempo? Ela aparece depois de 5 dias do início do quadro. Inclusive, o paciente dá uma melhorada, tem alguns dias da fase prodrômica, aí fica bem durante 1 ou 2 dias e depois volta a febre com a fase tóxica. Então, qualquer pessoa que apresente sintomas de febre, olho amarelo, o diagnóstico diferencial, né, tem outras doenças que dão o mesmo sintoma, seriam as hepatites e a leptospirose. Então, as pessoas com esse tipo de sintoma devem procurar atendimento médico. E os exames devem ser feitos e os médicos, sim, aí fazer o diagnóstico diferencial e dar a conduta necessária. Quais exames são feitos para diagnosticar a febre amarela? Bom, a febre amarela é diagnosticada com exames de sangue, né, que são a função hepática, a função renal, o hemograma completo e a sorologia específica para a febre amarela. Então, se você sentir alguns desses sintomas que nós falamos, em especial a vermelhidão no olhar, o amarelo no olhar, isso. É importante que você olho amarelo, busque ajuda. Pele amarela com febre, precisa procurar atendimento médico. Certo. Porque se não é febre amarela, não será febre amarela, porque todos os cuidados estão sendo necessários, nós não tivemos febre amarela aqui. Pode ser ou uma hepatite ou mesmo uma leptospirose, né, que são os diagnósticos diferenciais. Nós temos uma perguntinha sua, que está em casa, que enviou pra gente no @vocêbonitatv. A pergunta é da Vânia. O mosquito só pica macacos ou pode atingir outros animais também? Obrigada pela participação, Vânia. E aí, doutor? Ele pode atingir outros animais de sangue quente, mas o reservatório na natureza é o macaco, onde ele pode encontrar o vírus e transmitir o vírus é no macaco, não em outros animais. Não existem outros animais nesse ciclo. Entendi. Você falou então que quem tomou vacina uma vez na vida não tem que se vacinar uma segunda vez. Não tem. E mesmo quem não tomou vacina ainda e não vive na região do parque, não tem que se preocupar, doutor? Não tem que se preocupar. A prefeitura está tomando as medidas com as pessoas que moram na região do Tremembé, Cachoeirinha e Casa Verde. Esses distritos aí são os que estão recebendo esse primeiro atendimento de vacinar a população toda, né? Crianças com mais de 9 meses, pessoas até 59 anos, pessoas com mais de 60 anos podem até ser vacinadas, mas tem que ser avaliado caso a caso, quer dizer, se a pessoa tem necessidade realmente de entrar numa área florestal, né? Sim. Aí, se a pessoa não tem necessidade de entrar numa área florestal, ela, em princípio, não precisa ser vacinada. Também as gestantes, a mesma coisa. Gestantes e mulheres amamentando até podem ser vacinadas, mas elas só serão vacinadas de acordo com o risco que elas estão correndo. Em princípio, a gente entende que, no momento, não precisa vacinar as gestantes que vivem na Zona Norte. E quem é vacinado, o que sente depois da vacina? Em geral, não sente nada. O que pode sentir é dor no local da vacina, né? E às vezes algumas pessoas, uma pequena porcentagem das pessoas tem uma febre baixa, um mal-estar que acontece 3 a 5 dias depois da vacina. Nós temos mais uma perguntinha, vamos então colocar na tela a sua pergunta. Minha filha tem 7 anos e até ontem estava tomando remédio para tosse. Ela já pode tomar a vacina? A pergunta é da Gabriela de Santos. Ela pode ou não, doutor? Isso depende da causa da tosse, né? Se ela está tomando remédio para tosse, ela deve ter sido avaliada por algum pediatra que prescreveu isso. Se está com qualquer infecção em atividade, mesmo que seja uma gripe, que a pessoa esteja febril, com tosse, naquele quadro agudo, não é para vacinar. Não é? Não é. Nesse momento? Nesse momento, não. Precisa melhorar do quadro agudo para depois receber a vacina. Certo. Não se vacina com febre. Nenhuma vacina, só de febre amarela. Com febre. Tem que esperar, então, encerrar essa doença para que você possa se vacinar. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta, vamos colocar então na tela. Quem tem bronquite, faz uso da bombinha diariamente, pode tomar vacina? A pergunta é da Cláudia. Pode tomar vacina. Um grupo que eu esqueci de mencionar que não pode tomar vacina são as pessoas que estão em quimioterapia ou que fazem uso de remédios que são imunomoduladores, para artrite reumatoide, por exemplo, para doenças reumatológicas. Pessoas com HIV que têm o CD4 abaixo de 200 também não devem se vacinar, mas as pessoas com HIV que estão em terapia antiviral e que têm o CD4 acima de 200 também já podem se vacinar. E pessoas imunodeprimidas também não podem se vacinar? Pessoas imunodeprimidas, seja imunodeprimida por remédio, por esses remédios que eu citei, ou por algum tipo de imunodepressão de doença que a pessoa tem. E aí essas pessoas, elas devem então evitar essas áreas, já que elas não podem se vacinar? Evitar essas áreas, não devem entrar em área de floresta. E mesmo quem se vacinou
mencionou, há alguns cuidados que podem ser tomados ao entrar em áreas como essa. Perfeitamente, porque existem muitas outras doenças doenças tropicais, que podem ser transmitidas em área de floresta. Alguém, por exemplo, vai para a Amazônia, ela tem o risco de adquirir malária, por exemplo. Sim. Né? Então, tem que usar repelente. Repelente, manga comprida? Repelente, manga comprida, evitar a hora de pico do mosquito, tomar esse tipo de cuidado. Nesse momento, ninguém pode entrar no Horto Florestal, mas eu li que em breve a ideia é que esse surto acabe e que o Horto Florestal volte a ser aberto ao público, mas aí vai haver um controle de quem tomou ou não essa vacina. O importante dizer é que a vacina não passa a funcionar no primeiro dia que ela é tomada. Exatamente. A vacina passa a funcionar a partir do 10º dia. Então, antes do 10º dia, em princípio, as pessoas não estão ainda imunizadas. Isso vale para viagens também, né? Há várias regiões que a gente viaja, tanto no Brasil quanto em outros países, que você tem que levar uma carteirinha identificando que você tomou essa vacina. Então, é importante respeitar esses 10 dias. Foi bom você lembrar isso, porque as pessoas têm que guardar o comprovante de vacinação da febre amarela. Porque se forem fazer uma viagem ao exterior, elas procuram a autoridade sanitária no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Guarulhos e recebem então a carteirinha internacional se elas mostrarem que foram realmente vacinadas. E essa carteirinha, como você disse, vale para sempre. Uma vez que essa imunização, uma única dose, vale para sempre. Então, quem tem essa carteirinha de vacinação internacional em casa, guarde num lugar bem guardado. Preferência junto com o passaporte, que é para não ter que se submeter a uma nova vacina. Nós temos uma pergunta relacionada a viagens. Vamos colocar então essa pergunta. Ela é a pergunta do Renato. Quem vai viajar para outros estados precisa tomar a vacina? Sim, doutor, ou não? Ou depende do estado? Depende do estado. A gente sempre teve a recomendação de alguém da região sudeste, que não era, em princípio, da região sudeste, assim, do litoral, né, da Grande São Paulo, do Grande Rio, dessas cidades maiores da região sul-sudeste, em princípio não precisava tomar a vacina vivendo aqui. E quando a gente se dirigia para a região norte, a gente tinha que vacinar porque lá era um local. Agora, se vocês olharem o mapa, existe esse mapa de recomendação vacinal no site do Ministério da Saúde. Sim. Então, praticamente todo o território nacional agora exige vacina. Só uma pequena faixa do litoral, Nordeste, Bahia, né, o Nordeste todo, incluindo a Bahia, e o litoral do Sudeste e da região Sul é que não precisam da vacina. O restante do país inteiro já está com recomendação de vacina. Então, nesse momento, se você for viajar, e nós estamos vivendo em São Paulo um momento pontual por conta desse episódio dos macacos, vai ser mais difícil conseguir a vacina caso você não viva perto do horto. Só precisa tomar a vacina quem for viajar para uma área de mata ou para uma área que esteja em uma condição endêmica, com casos ocorrendo. Então, se a pessoa vai para uma capital, para uma cidade, ela não precisa vacinar, no princípio. Precisa vacinar se ela for realmente fazer uma expedição dentro da floresta. Entendi. Aí precisa vacinar. E, doutor, qual que é o tratamento para quem foi picado pelo mosquito e foi diagnosticado com febre amarela? Não existe um tratamento específico. O tratamento são medidas de suporte, né? Então, a pessoa tem que ser avaliada por um médico, se precisar de hidratação, medidas de suporte para o rim, para o fígado, serão tomadas as medidas de suporte. O que se recomenda, assim como a dengue, é que não se tome derivados do salicilatos, né, o ácido acetilsalicílico. E por que não? Porque inibe a agregação das plaquetas, piora o quadro hemorrágico, que é a característica da febre amarela. E se essa febre amarela ela não se desenvolve para aquele outro setor que nós vimos que é um pouco mais grave, em quanto tempo esse paciente é curado? Mais ou menos 7 dias. É o ciclo da doença. Os sintomas duram no máximo 7 dias e a pessoa evolui bem depois disso. E fica imune para o resto da vida. Ótimo. E qual que é a porcentagem, doutor, de pessoas que são infectadas e vão a óbito? Porque eu sei que essa é a maior preocupação de quem ouve a palavra febre amarela. É menos de 10%. Menos de 10%. Levando em consideração um número grande de pessoas que pega a febre amarela e nem tem sintomas, e outro grupo grande de pessoas que pega e tem sintomas leves, uma pequena porcentagem desse grupo é que vai evoluir para o óbito se não receber os cuidados necessários. Nós temos mais uma pergunta, vamos então colocar essa pergunta, do Bruno de Santos. Eu não lembro se tomei a vacina. Caso eu já tenha tomado, existe algum perigo em tomar de novo? Isso é algo muito comum.
tomou de repente há muito tempo, não lembra. Tem problema, doutor, tomar de novo? Não tem problema tomar de novo. Mas é bom fazer um esforço de memória, né, de lembrar onde que costumava tomar as vacinas. Se tem um lugar específico onde essa pessoa foi tomar as vacinas ao longo da vida dela, ela pode voltar lá e pegar o e histórico. Deve ter algum histórico, algum registro dela para saber se tomou ou não a vacina. Mas se não lembrar de jeito nenhum, pode tomar de novo. Se não lembrar de jeito nenhum problema. e for a uma área de risco, sim, é para tomar de novo. Agora, se mora num lugar onde, em princípio, a autoridade sanitária não está pedindo para vacinar, não tem por que correr para vacinar. Então esse é um momento muito importante para que a gente leve em consideração tudo isso que o doutor está falando, para que ninguém fique apavorado. Correto, doutor? Correto. Tá tudo sob controle. Então, se você mora numa região recomendada para que você tome a vacina, aí sim você deve tomar. Caso contrário, aguarde. Tá tudo bem. Então, nós falamos um pouco de quem é que tem que ser vacinado. São as pessoas que vivem ao entorno do parque. E essa vacinação, ela é gratuita, correto? Ela é gratuita, está sendo distribuída nos postos de saúde. Tem vacina para todo mundo, então não precisa correr, não é uma situação de emergência. Né? Isso é uma situação de precaução. Então, assim, à medida do possível, durante essa próxima semana, nos próximos 10 dias, é importante que as pessoas vão procurando, a vacina não vai acabar. Tem Foram estoque. 5 milhões, né? Eu não sei exatamente o número, mas é um número suficiente para atender toda a população que mora ali no entorno. E essa é a população que deve ser primeiramente vacinada. Como você mesmo esteve falando, o mosquito não voa longe. Ele não sai do parque, o mosquito. Então precisa a pessoa realmente entrar, né? Então isso digamos assim, é um cuidado mínimo por conta da transmissão para outros mosquitos, né? Pro Aedes aegypti principalmente. E essa campanha de vacinação tem data para terminar ou não? Não tem data para terminar. Isso é uma campanha de vacinação que provavelmente veio para ficar. E o objetivo é vacinar toda a população que tem indicação de vacina, que não tenha uma contraindicação e que more nessa região do entorno da onde morreram esses macacos. Certo. Nós temos mais uma perguntinha enviada pra gente no @VocêBonitaTV. Tem alguma dúvida? Mande também a sua pergunta. A pergunta é da Vanessa. Quem desenvolveu alergia por uma vacina pode tomar a vacina de febre amarela? Pode, doutor, ou não? Em princípio tem que ver qual é a composição dessa vacina, né? Se for uma vacina de vírus vivo atenuado, que foi feita à base de ovo, na verdade, em princípio não, porque as outras vacinas não têm esse componente, né? Então uma vacina não tem a ver com a outra? Não. A de febre amarela é feita com o vírus? É feita com vírus vivo atenuado. Vamos então para a próxima pergunta. Quem tem lúpus pode tomar a vacina? A pergunta é a da Miriam, obrigada pela participação, Miriam. E aí, pode ou não, doutor? Em princípio, essa pessoa toma imunossupressores. Né? Quem tem lúpus tem que tomar imunossupressor. Então, em geral, não está indicada a vacina nesses casos. Tem que tomar o cuidado de não se expor aos locais onde esteja havendo a febre amarela silvestre. E caso você vá em alguma região que tenha, foi o que nós falamos, repelente, manga comprida, mas o recomendado é não ir. Se não tiver jeito, tiver que ir, é uma situação que precisa ir, tome todos os cuidados, né? Principalmente passar o repelente de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Algo que pouca gente faz, a gente passa uma vez e esquece, mas tem que repor igual o protetor solar. Exatamente. De 2 em 2 horas. Mais uma perguntinha? Vamos ver o que você em casa quer saber. Existe uma idade limite para tomar a vacina? A pergunta é da Edna. Existe? Existe. Os limites, o limite inferior é 6 meses de idade até os 59 anos e 11 meses de idade. Em princípio, quem tem 60 anos ou mais não deve tomar a vacina. Deve ser avaliado caso a caso. Então, se a pessoa não tiver nenhuma doença mais grave, não tiver nenhuma imunodepressão, não tomar alguma medicação que faça diminuir a imunidade, essa pessoa até pode ser vacinada caso ela realmente viva numa área de alto risco. Se essa pessoa tiver, então, uma recomendação médica, ela consegue tomar mesmo no posto de saúde? Exatamente. Mais uma pergunta? Se você tem alguma dúvida, mande também pra gente. O programa está acabando, mas ainda dá tempo. A pergunta é da Silvia de São Paulo. Em que época do ano a doença é mais registrada? É uma ótima pergunta essa, porque estamos chegando na época de chuvas, do calor. Tem alguma relação? Então, como eu disse, a doença não é registrada em
em ciclo urbano desde 1942, né? O que nós tivemos este ano em Minas Gerais, que foi por volta do mês de maio, abril, maio, março, abril, maio, que foi assim, final do verão, início do outono, né? Ela foi a febre amarela silvestre, pessoas que se expuseram à febre amarela silvestre, né? Então, o que tem de registro histórico é que realmente os meses de maior incidência são os meses chuvosos, as estações chuvosas, como todas as outras doenças transmitidas por mosquitos. E aí, por isso que é importante não só que você busque se vacinar, caso você viva numa área que tenha essa recomendação, mas também que você seja ativo na prevenção de água parada, para que a gente consiga parar essa propagação de mosquitos. E isso vale não só para a febre amarela, como para outras doenças que são transmitidas por mosquitos. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela. A pergunta é da Helena. O vírus da febre amarela apresenta mutações? Sim ou não, doutor? Não, é uma ótima pergunta, porque a vacina serve, a mesma vacina que era dada ano passado é dada hoje. Então, não existe mutação e a pessoa que se vacinou uma vez está vacinada para o resto da vida. Uma vez para o resto da vida. Quero então agradecer a participação do Dr. Mário Peribanes. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. E o site dele é infectologiapaulista.org.br e o Facebook Sociedade Paulista de Infectologia. Muito obrigada, doutor. Obrigado.